a palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido o homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Hoje nos reunimos com a comunidade de Marcos. Talvez aquilo que Marcos queira provocar a sua comunidade é totalmente indiferente do que nós vivemos hoje. Mas, para a nossa realidade, poderíamos dizer que Marcos nos coloca diante daquela pergunta, né? O que fazer antes de separar-se? Ou antes de desistir? Essa é a busca que talvez Marcos insista com a sua comunidade. Hoje se fala cada vez mais, né? Hoje se fala cada vez menos de fidelidade, de respeito. Basta ouvir, né, certas conversas para que a gente perceba o clima, né, que é muito diferente do passado. Alguns casais, né, consideram o amor espontâneo, né, como se germinasse e permanecesse até quando as coisas estão bem. E quando se esfria e desaparece, né, se torna intolerável, e aí a melhor coisa é separar-se, né? Nem todo mundo reage assim. Há casais que percebem que não se amam mais, mas continuam juntos, né? Sem saber como explicar exatamente o porquê, talvez, né? Eles apenas se perguntam, né, quanto tempo essa situação vai durar, né? Fica aquele embarasmo, né? Mas existe também aqueles que encontram o amor fora do casamento, né? E vão se ajeitando, né, com o casamento e com o fora. Eles não querem perder nada, nem o casamento, nem o fora. E as situações são diversas, de muitas maneiras, né? Talvez que marcam a vida das pessoas de forma muito dolorosa. Aquilo que a gente precisa, né, perceber no meio de tudo isso, e talvez é a grande preocupação de Marcos, é que a gente não pode desistir do diálogo. O diálogo, né, começa a fazer com que as coisas fiquem mais claras. Vão nos revelando a sinceridade que cada um traz, vive e sente. E nem assim, né, somos capazes muitas vezes de fazer com que a coisa possa fluir, né? Talvez nem o diálogo seja a ferramenta suficiente para que as coisas melhorem. Certas crises, né, vão se resolvendo no caminho. Mas aquilo que a gente precisa de fato é vencer o nosso egoísmo e a nossa mesquinhez. Saber que as coisas não acontecem de hoje para ontem e nem se resolvem de hoje para amanhã. Elas precisam de uma insistência, elas precisam de um caminho. Talvez aquilo que Marcos salienta, né? Que o reino tem que ser, né, como as crianças acolhem, é o cuidado. Quando a gente aprende a cuidar, o diálogo abre a razão, abre a percepção, mas o cuidado abre outro campo, né,
que nos intensifica, que nos vincula ao outro, que nos faz descobrir potencialidades e caminhos muito interessantes e que dá respaldo para uma vida com gosto. Então rezemos, irmãos. Não façamos desse texto uma questão apologética, né, de apontar o dedo para quem está em adultério, apontar o dedo para quem está na primeira relação. Provavelmente Marcos não tem nem noção disso, desse pensamento, né? Porque Marcos não tem essa estrutura que nós temos, né, romana, jurídica, essa questão de estrutura civil de hoje. Não, Marcos não tem. Marcos olha as pessoas, foram criadas para estarem juntas. E tem abrir caminhos para a superação dos distanciamentos e aprender a fazer a vida ter gosto comum. E muitas vezes, se o gosto não aparece pelo diálogo, ele aparece pelo cuidado. Nos vincula a outra pessoa de uma forma que nos enriquece, nos humaniza e gera no coração do outro um sentimento que ela nunca havia experimentado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.